Jornal da Rede Alesp conversa agora com a economista Natácia Romano, responsável por uma plataforma aqui no Brasil. Ela nos fala sobre o projeto que viabilizou a acomodação temporária a profissionais da área de saúde no combate à Covid-19. Bom dia, Natácia. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Está escutando a gente? Acho que ela está com delay. Vamos segurar. Então, voltando a esse assunto, né? Quer dizer, está rolando uma pressão aí, está rolando uma pressão internacional em relação às atitudes do Brasil e a gente já vai ter fuga de investimentos. Já tivemos aí redução de investimentos para a preservação da Amazônia e a gente tem que ver o que vai acontecer, né? Eu acho que vai pesar no bolso a partir do momento que as empresas começarem a parar de importar produtos, né? E de investir aqui no Brasil, né? Exatamente, Luciano. E como a gente já vem trazendo também essa questão do meio ambiente e da agricultura aqui no nosso jornal, a gente trouxe o presidente da Embrapa, falamos sobre a questão do desmatamento, quão delicada essa questão aqui no Brasil, principalmente na Amazônia. A gente fala que a Amazônia é o pulmão do mundo e porque realmente é uma das florestas mais importantes aqui para o nosso país e também para o nosso planeta, né? Pois é, o índice de desmatamento tem sido recorde aí nos últimos 18 meses, né? Tem aumentado, todo mês está aumentando, tem sido assim. E aí a gente, eu estava conversando outro dia, estava fazendo um Alesp Conecta com um representante da Embrapa lá, Amazônia Oriental, que é lá no Pará, e ele estava falando um pouco sobre essa questão do desmatamento, do aumento do desmatamento, do que eles têm sentido lá em relação a essa questão. E parece que a principal denúncia dele foi em relação à falta de fiscalização do governo. Então, assim, parece que tem poucos técnicos, parece que os técnicos não estão fiscalizando, né, desmatamentos ilegais, a questão das máquinas também, que não, geralmente eles queimam as máquinas, porque eles não têm condição de retirar a máquina da floresta, né? Então, assim, a melhor solução no momento é queimar a máquina para que ela não continue. Porque quando o fiscal vai embora da área de desmatamento, a máquina permanece lá. E aí as pessoas que desmatam voltam a utilizar essa máquina. Então, uma prática aí dos fiscais que começou a ser feita foi fazer isso e tal. Agora, existem liminares que não pode queimar essa máquina e tal. Então, assim, as ações, a questão da falta de fiscalização é que tem aí causado aí um aumento do desmatamento, de uma maneira geral. A gente está aí de volta com a entrevistada. Você escuta a gente agora, Natácia? Agora escuta. Ah, tá bom. Natácia, a gente falou de uma plataforma, né? Qual plataforma que é e o que ela faz? A plataforma, na verdade, é um movimento internacional e voluntário que se chama Rooms Against Covid e o objetivo é viabilizar acomodações individuais e temporárias para os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. A tradução literal é quartos, né? Lugares contra a Covid-19, vamos dizer assim, uma tradução literal. Exato. São acomodações que não necessariamente são quartos, porque a gente abrange também flats e apartamentos, mas também quartos de hotéis. Tá. E qual que é a importância, né, de se fazer esse movimento em favor dos profissionais de saúde? É lógico para que eles não contaminem as famílias deles, né? Então, o primeiro objetivo é esse. A gente entende que é importante diversos tipos de ações coordenadas para a gente conseguir reduzir a curva de contágio do coronavírus, achatar de certa forma, ou pelo menos ajudar a manter, sobretudo agora, com os números que a gente vem vendo. E, além disso, a gente entende que o Rooms Against Covid pode servir como um articulador para mobilizar, mesmo que minimamente, a atividade econômica. Então, como os profissionais da saúde se cadastram na nossa plataforma e a gente faz essa busca ativa dos profissionais da saúde, a gente também faz na outra ponta das acomodações em linhas gerais. E como esse serviço ele é pago, ele não é gratuito, a gente entende que ajuda minimamente, mesmo que seja, a manter os empregos do setor de turismo e do setor de acomodações, de locação de imóveis. Perfeito. E, Nastácia, essa ajuda, essa parceria que é feita com os hotéis e o governo, como é que funciona? Na verdade, o governo que faz essa mediação, os profissionais que entram em contato lá na plataforma, como que funciona para os profissionais conseguirem esse quarto, essa acomodação? Então, na verdade, a gente é um movimento, voltando um pouquinho na história para vocês entenderem, ele começou em Portugal,
e em Portugal ele teve uma ajuda expressiva e, na verdade, em Portugal ele começou a partir de um desafio do governo lançado para a comunidade de tecnologia, para as startups, criarem soluções para ajudarem a mitigar os efeitos do coronavírus. E um desses projetos foi o Rooms Against Covid. Então, em Portugal, ele começou de uma forma um pouquinho diferente do que no Brasil, porque ele começou a partir de um desafio do governo e logo no início a Secretaria de Turismo já apoiou com financiamento para poder não só manter as acomodações com uma certa atividade, então com recurso público, e também viabilizar esse apoio aos profissionais da saúde. Vindo para o Brasil, a gente entendeu que a gente precisaria ter mecanismos não só para o setor público poder se envolver, mas também para o setor privado. Então, hoje, como que funciona? Esse profissional entra no nosso site e se cadastra, a gente passa por uma validação das informações para entender se ele está mesmo na linha de frente, qual que é o grau de exposição dele ao coronavírus, e a gente também busca essas acomodações que entram com uma tarifa promocional. Então, a tarifa que elas entram no nosso projeto é menor do que a tarifa que eles entrariam em condições normais, porque a gente entende que é um mecanismo de uma rede de solidariedade. E aí, agora, a gente também vem buscando patrocínios e doações para poder viabilizar essas acomodações, ou a tarifas gratuitas ou a tarifas solidárias mesmo. Então, já tem hotéis que entraram com quartos gratuitos, como aqui em Curitiba, onde começou o projeto. Agora a gente já está com um escopo, quer dizer, o escopo sempre foi, na verdade, abrangência nacional, mas a gente iniciou as operações em São Paulo e a gente também tem esse patrocínio que consegue entrar com o valor que o profissional pode pagar e o valor que as acomodações conseguem receber. Esse diferencial a gente entra com as doações. Como é que está aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, esse projeto? A gente chegou recentemente em São Paulo, então a gente entende que o interesse, na verdade, é bem grande. A gente abarca diversos tipos de interesse, na verdade. Nosso projeto, ele vai, independente de ideologias, até políticas, no momento de polarização que a gente vive. E a gente vê que tem bastante interesse, mas hoje o que a gente entende que seria crucial é chegar em escala, porque a gente vem dependendo da rede e do alcance que o projeto está tendo organicamente. Então, agora a gente está tentando as parcerias com grandes grupos, sejam eles de hospitais privados, o governo, inclusive, pode ser um grande parceiro, porque a gente entende que por ser uma plataforma isenta, digamos assim, né, e de um movimento de voluntariado, a gente consegue se concentrar esses projetos de acomodações que eventualmente acontecem entre um hospital específico e um hotel específico ou uma acomodação específica na mesma plataforma, a gente consegue, inclusive, ter mecanismos de mapeamento, de gerar dados que podem ser interessantes, inclusive, para o governo. Então, a gente hoje está no início ainda das operações, a gente já tem várias acomodações cadastradas, alguns apartamentos e alguns hotéis, mas, como eu falei, a gente está no início das operações ainda em São Paulo, buscando como que a gente consegue atingir em escala para ter um impacto significativo, como foi em Portugal, que foram mais de 700 profissionais de saúde apoiados e mais de 15 mil noites viabilizadas. Bacana. E, Nastácia, como que está a adesão, né? Você disse que está aqui no começo em São Paulo, mas também já está funcionando a plataforma em Curitiba. Vocês têm um número maior de quartos e um número menor de profissionais da saúde procurando essas acomodações? Como é que está a demanda? Exatamente. O que a gente entendeu? Que o mecanismo de divulgação e chegar direto na ponta no profissional da saúde, digamos que é o X da questão para o projeto conseguir escalar. Porque toda vez que tem algum tipo de exposição à mídia, a gente vê que tem, imediatamente, logo após, a gente tem inscrições. Então, se a gente conseguisse chegar em escala nesses profissionais, através dos grandes grupos de hospitais, sejam eles públicos ou privados, Secretaria de Saúde, enfim, seria um fator crucial, porque quando a gente liga para as acomodações, explica para eles que existe esse projeto, muitos têm interesse em apoiar o profissional da saúde, ficam felizes com a nossa plataforma, até porque a nossa plataforma, de novo, ela não é paga. Então, a gente é um movimento voluntário, o que a gente levanta de recurso, ele vai direto para as acomodações. E aí as acomodações se interessam, porque como tem um nível de vacância alto, sejam eles hotéis, flats, locações, etc., para eles faz sentido ter algum tipo de ocupação e faz sentido conseguir ajudar o profissional da saúde. Acho que é importante dizer também que a gente tem na nossa equipe não só especialistas em limpeza e biossegurança, como também o patrocínio com uma ONG que se chama FACOP, para poder viabilizar essa limpeza e todos os procedimentos necessários para, de fato, garantir a segurança a todos os envolvidos. Fala pra gente, como é que você que está aí
falando dessa questão da linha de frente e tal. Como é que está a situação aí do combate à Covid-19? Vocês, profissionais de saúde, como é que vocês estão trabalhando essa questão? Ainda tem muitos médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde se infectando? Tem insumos? Dá um panorama para a gente de como que está essa situação. Tá, bom, eu, na verdade, de formação sou economista e trabalho com estratégia de projetos sociais, mas a gente entendeu, e foi assim a ideia de trazer esse projeto para o Brasil, quando eu conheci, que poderia ser esse articulador e também ajudar na atividade econômica, que é um impacto direto que o Brasil já sofreu desde o início, antes do que outros países que começou esse problema na saúde. Em relação a Curitiba, onde eu estou agora, apesar do projeto, a gente teve uma situação mais controlada no início, agora os números já estão bem piores, então houve uma reabertura que foi reconsiderada, a prefeitura resolveu voltar atrás, e sim, os números não só do contágio entre os profissionais da saúde, a gente ranqueia enquanto país nos piores do mundo, mas também as condições de saúde as condições de trabalho desses profissionais da saúde. Então, no nosso projeto, quando a gente entra com o formulário, a gente pergunta quanto que a pessoa consegue pagar por dia. É claro que se a gente entrar numa situação de governo, seria um apoio um pouco diferenciado, dado que o dinheiro público funcionaria de uma outra forma. Mas, até para a gente ver o setor privado e conseguir criar um modelo de negócio sustentável, a gente entendeu que a gente precisaria criar, nem que fosse uma tarifa também para esse profissional da saúde. E a gente se espantou quando a gente foi pesquisar qual que era o salário dos profissionais da saúde aqui e o poder de compra deles. Muitas vezes a gente visualiza o médico enquanto profissional da saúde, mas a gente entende, quando a gente vê os enfermeiros, técnicos de enfermagem, o poder de compra deles é muito restrito. Então tem gente no nosso projeto, e a gente verifica vários dos dados, das informações, que coloca que consegue pagar R$3 por dia, porque o período de estadia geralmente costuma ser de um mês. Então, a média hoje vem sendo de 15 a 20 reais, mas para as acomodações também chegarem nesse preço não é viável. Então, a gente, de fato, precisa criar um mecanismo de articular para que essa rede de solidariedade funcione e, de fato, as condições de trabalho dos profissionais da saúde aqui são, muitas vezes, muito difíceis. Então, a gente vê que não é só para dar um conforto para ele e para ele não contagiar essa família, mas é porque, se a gente não estancar pelo lado da saúde, conseguir algum mecanismo de girar a atividade econômica, a gente vai prolongar essa crise de uma forma muito extensiva e prejudicial para toda a população brasileira. E um ponto bacana que você tocou aí sobre o projeto é essa questão de não ter uma taxa para os hotéis, né? Então, eles podem se cadastrar na plataforma e quando o hóspede chega na acomodação e o valor que é pago é totalmente direcionado ao hotel, né? Isso mesmo? Exatamente. Então, diferente de outras plataformas de acomodação, na nossa a gente não tem taxa nenhuma, então acaba sendo um outro canal de vendas também, independente se ele é um hotel ou qualquer tipo de acomodação que possa se cadastrar. Então, por isso que a gente entende que é realmente uma forma que a tecnologia pode potencializar a solidariedade para a gente criar uma rede que favoreça tanto quem é do lado das acomodações quanto o profissional da saúde e contribua dentro do combate ao coronavírus no Brasil. Esse é o principal objetivo. E uma ONG que você disse que ajuda vocês, né? Ajuda as acomodações com a limpeza, com os protocolos de higienização. Aqui em São Paulo, vocês também já têm essa parceria, também para facilitar para as acomodações, né? Na verdade, a gente criou um manual e esse manual ele foi utilizado com vários insumos. Então, a gente usou não só os materiais das secretarias de saúde, porque a gente viu que tinha brecha para muita dúvida, como a FACOP, essa ONG, na verdade, ela está nos ajudando não só aqui, mas para todos os consultores de limpeza, porque eles operam também com multinacionais, então eles têm conteúdos já e online, inclusive, disponibilizados, podcast para hotéis, consultores, etc. Então, independente da abrangência, a gente já tem esse respaldo, digamos assim. Mas isso é um dos apoiadores. A gente já tem várias empresas que estão nos apoiando. Então, desde o serviço de atendimento ao cliente, hoje a gente tem inteligência artificial dentro da nossa plataforma também, para ajudar a acelerar e poder escalar. A gente tem o Atados como representante legal do movimento Tech for Covid-19, que foi esse movimento das startups que surgiu em Portugal e que derivou o Rooms Against Covid no Brasil. Então, para poder ter também não só mecanismos legais mesmo, tem escritório de advocacia, a gente tem uma rede de apoio
que do início ao fim o projeto tenha consistência. Como é que funciona o cadastramento? Como que o profissional pode se cadastrar? Ele digita, vai lá no Google Rooms Against Covid, ou ele tem algum site? Explica pra gente. Sim, na verdade esse nome realmente ele dificulta a nossa operação aqui no Brasil, mas é que o projeto também foi para o Reino Unido, então a gente acabou mantendo a marca. Mas você digitando Rooms Against Covid, eu acho que vale colocar depois ali www.roomsagainstcovid.com.br. Quando a gente entra no nosso site, pode se cadastrar tanto a acomodação quanto o profissional da saúde. E se é o profissional da saúde, ele clica no Preciso de Apoio, e ele pode se cadastrar por lá, e também ele pode interagir com esse bot dentro que é fornecido por uma das nossas apoiadoras, a Infobip, e ele interage ali para conseguir colher os dados. A partir desse cadastro que ele faz, essas informações vão ser validadas. Das acomodações também, na outra ponta. O que a gente também tem é uma ferramenta de reservas do site, e muitas vezes as pessoas até entraram na ferramenta de reserva, a gente está melhorando a comunicação. Em época de pandemia, a gente vê que o planejamento e execução ele é mais ou menos concomitante, mas quando a pessoa entra, ela consegue clicar e ela consegue ver quais as acomodações que estão disponibilizadas na nossa plataforma. Mas a tarifa que está ali não necessariamente é a tarifa que vai ser paga. Por isso que a gente está também captando recursos, porque esse recurso vai subsidiar e tornar essa tarifa solidária. Então, tem diversas formas de se cadastrar. Ou ele entra no site e clica no Preciso de Apoio e reservar. Ele pode ir conversando com o robô para ir colhendo essas informações, que depois canaliza para um atendimento de pessoa mesmo, da equipe dentro do projeto. E se for uma acomodação também. Muitas vezes a gente já teve acomodações que já entraram direto e já se cadastraram, independente dessa nossa busca ativa, que é no Como Ajudar. E como o projeto é voluntário, a gente também aceita voluntários e diversos tipos de apoios para que a nossa mensagem chegue, e o nosso objetivo é impactar o maior número de pessoas possível. Então, qualquer pessoa que queira nos ajudar também a comunicar o projeto e chegar nesse profissional da saúde, dizer que esse projeto existe, que é um movimento internacional e voluntário, e que a gente tem o objetivo de escalar o máximo que der e chegar nas capitais mais afetadas pelo coronavírus, é a nossa intenção. Então, a gente acha uma forma dessa rede de solidariedade se fortalecer. Natácia. A gente tem site, Facebook, LinkedIn, Instagram, e estamos também abertos a qualquer outro tipo. E devemos entrar no Twitter em breve. Natácia, eu fiz uma pesquisa. Enquanto você estava falando, eu fiz uma pesquisa aqui. Entrei no site roomsagainstcovid.com/alojamento, né? Então, não, .com.br. .com, por isso, então, porque é o de Portugal. O .com é de Portugal. Aí tem assim uma área de reservar, né? Deixa eu ver aqui, ó. E aí você falou que tem nas redes sociais, então tem no Instagram, no Facebook. E aí, mais ou menos, você falou que o preço é um preço bem mais baixo do que o normal, não é isso? Isso, porque o que a gente entendeu? Então, os preços que estão ali no site são os preços que a gente conseguiu das tarifas promocionais das acomodações. Mas como a gente iniciou, a gente entendeu que a capacidade de pagamento do profissional da saúde era, em grande parte das vezes, menor do que o preço que a gente conseguiu com a tarifa promocional das acomodações, para a gente ter em escala, né? Porque houve algumas doações também de acomodações, a gente foi buscar patrocínio. A gente já teve um primeiro patrocinador, uma empresa que tem escopo também nacional, que a Consegue, e a gente vai buscar mais patrocínios. Então, quanto mais recursos a gente conseguir, mais a gente baixa essa tarifa de acordo com a necessidade e com o grau de exposição desse profissional ao coronavírus, porque a gente faz algumas perguntas para esse profissional da saúde no cadastro dele na nossa plataforma. Então, se fosse, por exemplo, isso pelo dinheiro privado, se for pelo setor público, que foi o que aconteceu em Portugal, já houve um patrocínio de 250 mil euros pela Secretaria de Turismo, e aí isso a gente já baixaria os preços direto na plataforma, porque a gente poderia dizer que a gente subsidia X% ou Y% dessa tarifa final. Mas como hoje a gente está iniciando essa captação, a gente faz esse processo mais manual. Eu estou olhando aqui agora o site certo, agora eu coloquei o BR, né? roomsagainstcovid.com.br, e aí vi, os preços são bem bons, ó. São Paulo, capital, a partir de R$30 uma noite. Aqui no estado de São Paulo, que a Rede Alesp pega aqui em todo o estado de São Paulo, você tem São Paulo, capital, R$30 por uma noite,
né? E você tem São Vicente, que aí o preço é um pouco mais caro, R$ 70 por uma noite. Eu vi lá no site, aqui, estou olhando aqui o site, ó, vi que vocês têm no Paraná, São Paulo e Distrito Federal. E aí Na verdade, é até um pouco mais, porque como que funciona esse processo? Como a gente também valida as acomodações, não é qualquer acomodação que entra que garante esse padrão de segurança. Então, ele não é instantâneo. A acomodação se cadastra, a gente valida e sobe para o site, esse processo. O que a gente também está fazendo agora? Indo atrás de apartamentos e flats, e a gente também vai tentar as parcerias agora com a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, que foi muito receptiva ao nosso projeto. E eu estou falando isso nacional e inclusive com o pessoal de São Paulo, que a gente já iniciou conversas. Então, assim, estamos ainda no início da operação, a gente pretende ser, como a gente diz, o slogan de Portugal, que é crescer mais rápido do que o vírus, e a gente está aberto a diversos tipos de apoios para conseguir escalar. E São Paulo, a gente já tem 2 outras conversas nesta semana mesmo, para poder ter um apoio mais em escala e subir maior número de acomodações do que hoje estão na plataforma. Então, independente do que vocês visualizem na plataforma, quanto maior o número de cadastros a gente tem no nosso site, mais a gente consegue acelerar. Tá certo. Eu gostaria, então, de agradecer a Natácia Romano, que é responsável aí pela plataforma Rooms Against Covid, né? Quer dizer, acomodações contra a Covid, né? Você vai lá no site Rooms Against Covid, carol.com.br. .com vai cair em Portugal. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Muito obrigada. Muito obrigada.